tá? E o que ficarem com dúvida, certo? Aí vão perguntando, mesmo se não tiver na pauta do exercício, vocês podem ir perguntando, tá bom? Levando em consideração que também só vai cair o que a gente viu até agora. Por exemplo, adjunto adnominal, adjunto adverbial, que a gente não viu, não vai cair, tá certo? Só vai cair o que a gente viu até agora, tá? Certo? Eu fiquei devendo... Oi? Como é, Vinícius? Pode. Eu vou compartilhar a tela aqui. Da correção passada, eu fiquei devendo a página 39, a questão 10, página 40, 14 e 16, e a questão 41, a página 41, aliás, sexta questão, certo? Então, a gente vai corrigir essas que estavam pendentes e as outras que eu separei sobre aposto e vocativo, tá? Então, leva em consideração que aposto e vocativo, que eu expliquei na última aula, também irá cair, tá certo? E qualquer dúvida, vocês podem ir interrompendo à medida que for passando a aula para perguntar, certo? Meu Word está com problema, de novo. De novo não, ainda, né? Eu não consegui ajeitar. Pronto. Na página 39, a gente tem a questão 10. A questão 10, Vinícius, você pode começar a ler, por favor? Vinícius, estás aí? Professora? Oi? Eu vou mudar para o computador, viu? Daí eu vou sair e entrar de novo. Eu acho que o Vinícius não está aí, não. Nayeli, tu podes ler a página 39, questão 10? Sim, professora. Uhum. Questão P e SP. Usando do direito que lhe confere a Constituição, as palavras grifadas exercem a função respectivamente de objeto direto e objeto direto. Meu vizinho, professora. Tudo bem, acontece. E objeto indireto e sujeito, sujeito e sujeito, objeto direto e objeto indireto. Pronto. Ele se refere aqui, né, as palavrinhas que, né, que seria aqui um pronome relativo. Por que é um pronome relativo? Porque ele se refere a algo que já foi dito anteriormente, certo? E aqui a gente tem também um pronome oblíquo, que seria ali. Tá? Então, ele quer que você diga qual a função sintática que tem, respectivamente, ou seja, na ordem, né, esse que e o li. Tá? Veja, usando do que? Usando do direito que lhe confere. Veja, quem usa alguma coisa e não de alguma coisa, não é? Eu poderia, sem afetar, né, a construção do sentido do texto, eu poderia dizer o seguinte, usando o direito que lhe confere, certo? Veja, qual o sentido disso aqui? Usando o direito. Esse o direito, ele não está perguntando isso ainda, tá? Mas esse o direito exerce a função sintática de quê? Usando, quem usa alguma coisa. Nesse caso, está usando o direito, né? Então, nesse caso, a gente tem esse objeto direto do direito, que ele está preposicionado, tá? Por uma questão de harmonia, né? Então, veja, usando o quê? O direito.
Esse o direito exerce a função sintática de objeto direto, não é isso? Nesse caso aqui em cima, a gente tem do direito, mas seria um objeto direto preposicionado, não é isso? Porque a gente pode tirar a preposição sem afetar a construção do sentido do texto. Além do mais, essa preposição aqui foi usada apenas por uma questão de harmonia na construção do texto, tá? Porque usar é um verbo transitivo direto. Quem usa, usa algo ou então alguém, e não usa de algo ou de alguém. Entende? Então, vocês vejam, o verbo usar é um verbo transitivo direto, certo? É transitivo direto. Então, quem usa, usa alguma coisa, tá? Usando do direito que lhe confere. Às vezes, tenho dificuldade nos livros porque eles colocam conteúdos que vocês não estão vendo naquele momento. Talvez tenham visto, né? Mas não estão vendo nesse momento. Esse que aqui, a gente não estudou pronome relativo, né? Mas o que é pronome relativo? O pronome relativo tem a função de retomar um termo que foi dito anteriormente. Quais são os pronomes relativos? Que, o qual, os quais, a qual, as quais e o pronome onde, tá? São pronomes relativos porque retomam termos que foram ditos anteriormente, tá? Usando o direito que lhe confere. Esse que aqui está retomando uma palavrinha que já foi dita antes. Qual é? E aí? Oi, Naeli? Não. Fale. Seria o direito ou não? Aham, sim. Não tenha medo não, Naeli, de falar. Se errar, a gente conserta. Veja, quando ele diz usando o direito que lhe confere a Constituição, o que é que lhe confere a Constituição? Justamente o direito, como Naeli disse, certo? Então, observe que esse que aqui retoma um termo que já foi dito antes, que seria direito, certo? E qual a função sintática da palavra direito? Foi de objeto direto? Então, esse que aqui vai ter também a função sintática de objeto direto, certo? Então, ele está repetindo aqui, né, o objeto direto que já foi dito anteriormente. Então, além de aqui a gente ver um objeto direto preposicionado, que seria do direito, né, a gente vê também esse que, certo? Que poderia ser considerado um objeto direto pleonástico, porque ele está repetindo do direito que lhe confere. Ele está repetindo esse objeto direto. Está entendendo? Então, veja, pronome relativo, ele retoma um termo que foi dito anteriormente, tá? E nesse caso, esse pronome relativo está retomando o termo direito. Já foi dito antes e exercia a função sintática de objeto direto. Sendo assim, o que vai exercer também a função sintática de objeto direto. E agora esse li aqui. Lembra que eu tinha dito que para saber se esse li é objeto direto ou indireto, né? A gente poderia substituir por um substantivo. Então, usando do direito que a Constituição confere a ele. Então, veja que confere a Constituição, eu poderia retomar com o seguinte aqui. Esse li poderia ser substituído por usando o direito que confere e a Constituição confere a ele. Então, veja, nesse caso, esse li pode ser substituído por a ele, ou então a alguém, certo? Então, exige aqui o quê? Uma preposição. Se exige uma preposição, quer dizer que aqui a gente tem um objeto indireto. Então, nesse caso, o que exerce a função de objeto direto, porque ele está se referindo ao termo direito, e direito é um objeto direto, tá? Na primeira frase, a gente tem um objeto direto preposicionado, certo? Mas lembrando aí que o verbo é transitivo direto.
tá? Então, esse que exerce a função de objeto direto e esse li exerce a função de objeto indireto. Por que exerce a função de objeto indireto? Porque eu posso substituir na ordem direta, né, por uma palavrinha, um substantivo, né, e que esse substantivo exige a antecedência de uma preposição. Então, aqui que a Constituição confere a ele, ou a ela, ou a alguém, não sei. Nesse caso, exige a preposição a. Se exige a preposição, então é um objeto indireto. Tá? Eu coloquei aqui dessa forma, só para vocês entenderem que aqui em cima a gente tem um objeto direto preposicionado, tá? Mas não deixa de ser objeto direto, tá? Ok, então aí a gente tem respectivas funções sintáticas de objeto direto, o que, e objeto indireto, o li, tá? Por que esse que é um objeto direto? Ele se refere ao que e não ao direito, mas esse que retoma o direito. Tá entendendo, gente? Nesse caso, o que funciona como objeto direto pleonástico, porque ele está se referindo a um termo que já foi dito antes. É um pronome relativo que tem a função sintática de objeto direto pleonástico, certo? Então, aqui na questão 10, a alternativa seria letra E, certo? Respectivamente, na ordem objeto direto e depois objeto indireto. Tá bem? Dúvidas quanto ao objeto direto pleonástico? Lembra que é quando vai repetir o objeto direto? Então, aqui ele está repetindo, porque se refere aqui ao direito, certo? E para saber se o pronome oblíquo vai ser objeto direto ou não, substitua por um substantivo. Se pedir a preposição, então é objeto indireto, certo? Além da questão 10, ficou faltando aí página 40, 14. Página 40. Página 40, gente, na questão 14. Só era ir fazendo por eliminação e também levando em consideração que eu disse que só ia colocar os assuntos que eu tinha explicado, certo? Então, página 40, questão 14. Ele coloca aí 4 versos e era relativamente fácil, tá? Ele coloca, ó, não serei... Deixa eu escrever. Não, mentira, eu tenho aqui. Aqui, gente, por eliminação dava para a gente fazer, tá? Veja, o que era um pouquinho mais complicado era a primeira e a terceira, tá? Então, eu começo pelo mais fácil, que seria a segunda e a quarta. Observe o seguinte, quando ele coloca aqui, entre eles consideram a enorme realidade, e aqui, o tempo é a minha matéria. Comecemos pela última. A gente viu o sujeito, vimos verbo de ligação e predicativo do sujeito. Nessa frase, o tempo é a minha matéria. Veja, quem é o sujeito dessa frase? De quem eu falo? Declara algo. Oi? Repita a pergunta. Nessa frase aqui, ó, nesse verso, o tempo é a minha matéria. Qual é o sujeito? O tempo? Qual é o verbo? É. Que tipo de verbo é esse? De ligação? De ligação. Verbo de ligação. Sujeito, verbo de ligação. O tempo é a minha matéria aqui. Seria o quê? Predicativo do sujeito ou um objeto? Predicativo.
Predicativo do sujeito. Por quê? Lembra? Por que vai ser predicativo do sujeito? É uma característica de quem? Predicativo do sujeito. É uma característica dada a quem? Pelo próprio nome, ao sujeito. Na maioria das vezes, exceto naquelas cascas de bananas que a gente já viu, na maioria das vezes esse predicativo vai vir após um verbo de quê? Ligação, como no exemplo, né? Então, aqui, ó, o tempo é a minha matéria aqui é o predicativo do sujeito. Então, a última a gente já sabe, tá? Agora, veja, essa segunda, eu tinha citado exemplos, né, em algumas partes. Entre eles, considero a enorme realidade. Entre eles, indica o quê? Entre eles, indica o quê? Por exemplo, Nayeli estava entre eles. Indica o quê? O lugar onde Nayeli estava? Lugar. Veja, o lugar onde ela estava. Observe que aqui, esse lugar vem após um verbo. Tá vendo? Vem antes do verbo, aliás. Ele vem para modificar o sentido do verbo, que é considero. Considero a enorme realidade entre eles. Observe que esse entre eles, como Guilherme disse, indica lugar. E está junto de um verbo. Então, seria adjunto, adverbial de lugar. Tá? Então, a segunda e a última já está dada. Adjunto adverbial de lugar e aqui, na última, predicativo do sujeito. Certo? Então, se souber essas duas, meu caminho andado. E agora vem a primeira e a quarta, a primeira e a terceira. Primeiro e o terceiro verso. Veja, não serei o poeta de um mundo caduco. O poeta é um nome, certo? Aqui, a gente tem um termo que complementa o sentido do nome. Então, só poderia ser o quê? Adjunto adnominal, né? Adjunto adnominal ou complemento nominal? Complemento nominal. Primeira coisa, primeiro porque eu disse que eu só ia colocar o que eu tivesse explicado, não foi? Lembra que eu expliquei somente complemento nominal e não adjunto adnominal? Lembra? Sim. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter um complemento nominal, certo? Tanto na primeira, tanto no primeiro verso, quanto aqui no terceiro verso. A gente vai ter um complemento nominal, tá? Não serei o poeta de um mundo caduco. A gente tem um complemento nominal. Nesse caso, ele complementa aqui o sentido do nome poeta, certo? Então, se a gente tinha certeza da segunda e da última, né, e levando em consideração que na primeira e na terceira temos complementos e não adjuntos, tá? Adjunto eu não expliquei ainda, certo? Temos complementos nominais, certo? Lembrando que esses complementos sempre vão vir regidos aqui de preposição, tá? E vão complementar... Professora. Oi? Essa questão tem no livro? Tem, página qual? 40. Página 40, questão 14. Vocês Eita, meu Deus, eu tava nela e não vi. Toda, criatura. Entenderam? Então, aqui, adjunto adverbial, certo? De lugar. Aqui, predicativo do sujeito. E aqui, complementos nominais, certo? Complementam o sentido de um nome, certo? A letra Letra B, não é isso? B? É. Letra B, complemento nominal, adjunto adverbial, complemento nominal de novo e depois predicativo do sujeito. Aqui é o predicativo inteiro e não o núcleo, tá? Tá bom, então. Ô, gente, olha, façam por eliminação. Olha, se vocês souberem, isso aqui a gente analisou um monte de frases com predicativo do sujeito. Então, acertou a última, certo. Agora, observe isso aqui. Isso aqui indica lugar entre eles, na escola, em casa, na rua. Indica lugar, adjunto adverbial de lugar. Então, essas duas, com certeza, procura lá quais as alternativas que tem. A segunda como adjunto adverbial e a última como predicativo do sujeito, certo? E depois aí vai analisar a primeira e a terceira, certo? Que seriam complementos nominais. Ok? Pronto. Além da 14ª, eu pedi para fazerem a 16ª. A 16ª, Emanuel, tá aí?
Tô sim. Veja, vamos analisar aqui o porquê. Lê aqui o enunciado, Emanuel. Perdi a mala. Um diz de cara acabrunhada. Um tem a função sintática de... Veja, quando eu digo né, tem a função sintática de alguém. Um diz, ou seja, alguém diz, né? Por exemplo, se eu digo assim, eu perguntei na sala qual era o sujeito da frase e disse que era José. Eu me refiro, por exemplo, alguém, um aluno, tal pessoa. Então, esse é de quem se fala, certo? Quem é que disse aqui de acabunhada? Alguém. Então, esse né, que geralmente vai ser, a gente vai ver mais à frente, que vai ser adjunto nominal, porque os artigos e também os artigos e os artigos indefinidos, né? E também os numerais vão ter a função de adjuntado nominal, tá? Mas veja, perdi a mala. Diz de cara quase não sai, acabrunhada, né? Esse aqui tem a função de alguém diz, né? Uma pessoa, um aluno, não sei. Então, tem a função do sujeito da frase, o sujeito agente que está executando a ação, certo? Então, tem a função de sujeito, tá? Então, quem é que diz aqui? Uma pessoa, um aluno, alguém, certo? Então, sintaticamente, nessa frase vai ter a função de sujeito, certo? É a mesma coisa de eu dizer, por exemplo, um menino disse tal coisa. Quem é o sujeito da frase? Um menino. Se eu tiro esse menino e coloco apenas mesmo sendo um artigo indefinido, eu digo respondeu tal coisa. Alguém, uma pessoa, certo? Então, é de quem se fala na frase, sobre quem se declara alguma coisa. Então, aqui a gente tem a função sintática de sujeito, e sujeito simples, porque só temos um núcleo aqui, certo? Ok, entenderam, gente? O que não estiver entendendo, pergunte, tá certo? Oi? Um exemplo, ele sendo o sujeito e o outro sendo o numeral? Se eu posso dar um exemplo? Sim, Deixa eu escrever. Eu acho melhor escrever, tá? Não me perco nas explicações. Por exemplo, aqui, um menino foi à festa, ou então somente tá? Foi à festa. Nesse caso aqui, no primeiro exemplo, a gente tem todo o sujeito, tá? Um menino foi à festa, um menino seria o meu sujeito simples. Mas o núcleo desse sujeito seria apenas menino, tá? O núcleo seria apenas menino, porque é a parte mais relevante que tem aqui. Agora aqui, ó, foi à festa. Eu quero dizer alguém, qualquer pessoa, estou indefinindo quem é que foi à festa. Então, quem foi à festa aqui? Indefinindo quem foi, certo? Nesse caso, vai ser o sujeito e vai ser também o núcleo do sujeito. Tá entendendo, né, Ellen? Porque só tem essa parte para se declarar a respeito dessa frase. Então, esse seria o sujeito e também o núcleo do sujeito. Agora, aqui, ó. Ele tinha um sonho. Veja, ele é o meu sujeito, seria o meu verbo. Quem tem alguma coisa. Então, tinha o quê? Um sonho, certo? Ou então, aqui, ó, esse né, acompanha a palavra sonho e tem a função de especificar quantos sonhos ele tinha, certo? Ou então, por exemplo, ele comprou um jornal, certo? Ou então, ela mora na casa de número 1. Esse agora seria numeral, certo? Indica a quantidade. E aqui, ele vai funcionar como objeto direto, tá? E não mais como sujeito. Tá vendo que o mesmo termo, né? Ele pode ter várias funções sintáticas, certo? Ano que vem, no terceiro ano, vocês vão ver as funções sintáticas que os substantivos podem ter. Pode ter a função de sujeito,
objeto direto, de objeto indireto, certo? Então, uma palavra só pode ter várias funções sintáticas. Então, a gente tem que analisar a frase para ver qual é a função dela, tá? Então, nesse caso aqui, esse seria um sujeito, certo? E aqui, esse poderia ser numeral, certo? Ou então um artigo indefinido, tá? Mas, por exemplo, ele mora no apartamento 1. Esse aqui é o próprio numeral. Ele mora no apartamento 1, número 1. Então, aqui, esse exerce a função numeral, tá? E sintaticamente funciona como adjunto adnominal. Mais à frente vocês vão ver, certo? Eu não vou nem falar agora, já que eu não vou cobrar na prova. Depois da prova, na sexta-feira, a gente vai ver o restante, o que falta, certo? Entendeu, né, Eli? Pronto. Vai Então, dar um intervalo agora? Vocês decidem. Querem o quê? É melhor pegar Eu direito. queria que tirasse direto, eu queria tirar direto, é melhor. Eu acho que É, fica bora, melhor bora. a aula. Quando for a 11 e 10, nós continuidade. para. Certo. 11 e 10 a gente para. 11 e 10? Oxente, que conta É, que é os 20 minutos. Professora. 20 Que é os minutos, porque a 20 senhora vai minutos. presentear a gente. Exatamente. Nada de Não, deixante. terminar a correção. 11 e 20. Agora termina 11 e 20. 11 e ponto, 15. viu? 11 e 15. 11 e 15. É, 11 e 15. Vá. Vá, Professora, por favor. Professora, 11 e 15. Vá, princesa. 5 minutos. Misericórdia. Fechou, 11 e 15. 11 e 14, 11 e 14. Prato feio. 11 e 11 e 15. Bora, 13, professora, que a gente já tá perdendo... Bora, É, gente. professora, Aula bora, já. bora. Pronto, página 41, questão 6, agora, certo? Deixa eu ver aqui no... Deixa eu colocar aqui mesmo. Página 41, questão 6. Na página 41, a gente tem a seguinte frase. Guilherme, lê, por favor. Questão 3, não é isso? Ou tá na 6? Porque teve uma... Página 41, 40, não, questão, sim. questão 6. Aham. 6. É porque eu não tinha feito a 6, não. Fiz só a 3. Univale, Minas Gerais. E foi de repente que caí pensando nela. O termo destacado exerce a função sintática de Qual é o verbo aqui? cair. Caí, certo? Foi de repente que caí pensando nela. Veja, só que aqui a gente tem outro verbo também, não é? Foi. A gente tem também, sim, foi, certo. E foi de repente que caí pensando nela. Cair seria um verbo também, e pensando também seria um verbo, que está aqui no gerúndio, não é isso? Pronto. Levando em consideração... Adjunto adverbial já tá muito grande já. Ou não? Ô, gente, por Quando que tá fica muito grande grande, adjunto adverbial? quando fica muito grande já não é normal. Peraí. Veja, aqui a gente tem cair, que é um verbo, certo? Eu caí, tá no presente do indicativo. Pensando, tá no gerúndio. Então, aqui a gente tem uma locução verbal, certo? 2 verbos que exercem o valor de 1. Cair, pensando. Quem pensa, vamos ver aqui qual é o complemento. Quem pensa, em preposição. Em algo ou alguém. Em. É de a preposição em. Então, lembra que eu já falei sobre a formação das preposições? Por exemplo, em é uma preposição essencial. Para formar na, como é que se forma? Em mais a resulta em... Eita. Em mais a resulta em na. Eu já falei, não foi sobre contração aqui? Já falou sim, professora. Pronto. Em mais A resulta em na. Em mais O resulta em no. Em mais esse resulta em neste. Então, aqui, como é que se forma a palavra nela? Em mais... Qual é o nome pessoal da lógica? Mas ela... Esse em se transforma em N nas contrações. Então, em mais ela resulta em nela.
Então, quando ele coloca aqui, ó, foi de repente que caí pensando nela. Como vocês disseram, o verbo pensando exige a preposição em, porque quem pensa, pensa em algo ou em alguém. Então, eu sei que o complemento aqui, se exige uma preposição, esse complemento vai ser que tipo de complemento? Objeto o quê? Exige preposição? Direto ou indireto? E aí, gente? Indireto. Indireto. Objeto indireto. Se exige preposição, sempre vai ser objeto indireto. A gente só tem que ter cuidado com o objeto direto preposicionado, tá? Mas aí é outro caso. Porque, como vocês disseram, pensando exige a preposição em, obrigatoriamente. Então, pensando é um verbo transitivo indireto. Consequentemente, seu complemento é um objeto indireto. Então, aqui, ó, foi aí que caí pensando em algo ou em alguém. Nesse caso, nela. Nela é resultado da contração da preposição em, mais o pronome pessoal, ela. Então, quer dizer que nela exerce a função sintática de objeto indireto. Por quê? Por quê? Porque é formada a partir da contração de uma preposição com o pronome pessoal do caso reto, certo? Esse era bem fácil. Tiveram dificuldade nesse, gente? Pelo amor de Deus, vocês perguntem, viu? Vocês digam que não estão entendendo. E aí? Porque só vocês perguntarem aqui ao verbo. O verbo exige um complemento com preposição? Vocês mesmos disseram que quem pensa, pensa em algo ou em alguém. Então, aqui, nela, complementa o sentido do verbo pensar. Pensando em quê? Nela. Exige preposição aqui, ó. Em mais ela, nela. Por isso que a alternativa seria a letra E. Entenderam, gente? Só é aqui perguntar o verbo, se ele pede preposição ou não. Yes. We understand. Oi? A gente entendeu. Certo? Pronto. Continuando, página 35, questão 8. Agora voltando, né? Porque eu selecionei as questões que falavam sobre aposto e vocativo, que eu expliquei na última aula, né? Pronto. Sobre questão 8, ele coloca o seguinte: uniu-se a melhor das noivas. Uniu-se a melhor das noivas. Ele quer saber aqui qual a função sintática deste termo aqui, certo? Qual seria a função sintática desse termo? Aula passada eu expliquei, aposto e vocativo. E aí? Eu coloquei que seria o aposto porque, primeiro, que ele está entre vírgulas. Certo. E ele está explicando, né? Explicando um termo anterior. Muito bem. Uniu-se a melhor das noivas, a igreja. Então, observe que a igreja... Ô, professora, mas vocativo também não é entre vírgulas, né? Só que é diferente. É o que Naeli colocou aqui, né? Ela disse que é um aposto porque ele está explicando um termo anterior. E o vocativo, ele não explica. Ele interpela, chama por alguém. Por exemplo, Kathleen, você está aí? Estou. Pronto, Kathleen. Oi? Quando você tá em casa, só lhe chama de demônio. Pedro, na moral, pô. Olha, Tão bem. voltando, bora voltar, senão não vai dar tempo de novo, vai ficar a questão pendente, tá? Kathleen, você está aí, observe, Kathleen, que está separado por vírgula também, tá? Mas a função é outra. Qual a função desse termo que está entre vírgula? Interpelar, chamar a atenção. E qual a função desse termo que está entre vírgula? Como Naeli disse, é explicar. Certo? Nesse caso, a igreja explica qual é a melhor das noivas. Estão entendendo?
certo? É o mesmo exemplo que eu tinha dado na aula anterior, por exemplo, Pelé, o rei do futebol, morreu. Lembra até que eu tinha matado o cara, né? Então, quando eu coloco o rei do futebol entre vírgulas, eu explico um termo anterior, que seria Pelé, certo? Então, aqui, ó, uniu-se a melhor das noivas, a igreja. E oxalá vocês se amem tanto, certo? Então, aqui a gente tem um aposto, tá? Outro exemplo de aposto. O aposto, ele também pode estar separado por 2 pontos, tá? Por exemplo, deixa eu ver. Aqui, ó. João Pedro, filho da minha tia, dedicou-se bastante. Quando eu coloco aqui esse filho da minha tia, ele está explicando um termo anterior, que seria João Pedro. Tá? Mas também eu posso colocar aqui 2 pontos. Seria aposto, né, também? Seria aposto também. Ok. Eu poderia colocar João Pedro, 2 pontos, filho da minha tia, dedicou-se bastante. Tá? Então, eu também posso separar o aposto explicativo por 2 pontos, certo? Então, aí, na 6ª questão, 8ª questão, seria letra A, aposto. Lembre que o aposto... Ô, professora, Oi? no caso, quando estiver explicando um termo anterior, é aposto. Sim, senhora. E quando tiver só entre vírgulas, assim, vocativo, né? Lembre que o vocativo, ele vai estar chamando a atenção de alguém, vai estar se referindo a alguém. Por exemplo, na Bíblia, quando a gente vê, ó Deus, vírgula, tem de piedade de nós, né? Então, a gente está interpelando por alguém, que seria Deus. Então, esse ó Deus é separado por vírgula, tá? Depois da página 35, questão 8, página 39, questão 12. 39, questão 12. A gente tem aí algumas frases, certo? Questão 12. Eita, deixa eu encerrar e mando de novo, tá? Pra gente não parar no meio, certo? Manda agora, entrem logo, tá? Página 39, questão 12. Na página 39, Isabelle, pode dizer o que ele quer que a gente faça? Sim, professor. Por favor. Questão 12, né? Questão 12. Questão 12. Leia os nomes de filmes a seguir e marque aqueles em que haja vocativos. Dê a soma dos números dos itens corretos. Ele quer apenas que a gente marque o que há vocativo. Lembrando, primeiro, para que serve o vocativo mesmo? Para chamar a atenção. Chamar a atenção de Invocar. alguém, invocar, interpelar. Muito bem. Então, lembrem qual é a função. Não basta apenas saber que vem entre vírgula, né? É necessário saber para que serve. Então, a gente tem a seguinte frase, né? Primeiro aqui, ele coloca 1, 2, 4 e 8, né? Deixa eu colocar aqui para a gente não esquecer. 1, 2, 4 e 8. Isabela, lê a primeira. O que é isso, companheiro? Nesse caso, a gente tem um aposto ou um vocativo? Eu acredito que é uma aposto. Aposto? Peraí, vocativo, confundi. Vocativo. Ele está chamando a atenção de quem? Está se referindo a quem? Ao companheiro. Vocês lembram que na aula passada, eu acho que Não. foi na ela até que tinha perguntado se poderia vir no final, né, o vocativo, ele pode vir no final e no início também, e sempre vai ser separado por vírgula, tá? Então, ele poderia colocar companheiro, vírgula, o que é isso? Ou então poderia colocar o que é isso?
vírgula, companheiro. Ele está aqui interpelando, chamando a atenção do companheiro. Aqui na segunda, Isabela. Querida, encolhi as crianças. Caso de vocativo ou de aposto? De vocativo. Vocativo. Já ia responder, pô. Oi? Não, nada não. Quarta, Isabelle. Nesse caso, ele está aqui chamando a atenção da querida, né? Muito carinhoso ele. Aqui, quarta, Isabelle. Conan, o bárbaro. E aí? Aqui a gente tem caso de vocativo ou de aposto? De aposto. Aposto. Por que de aposto? Tá explicando. Responda, Naeli. Desculpa, minha gente. Eu vou deixar vocês responderem. Não, fale. Não, amiga, filha. É porque Kathleen tá com medo de errar. É isso aí mesmo. Ô, Kathleen, mulher, o que é isso, hein? Vai, Naeli, responde. Por que é aposto? É um aposto porque ele está explicando o que o Conan é. No caso, que ele é um bárbaro. E eu também poderia colocar aqui o seguinte: Conan, 2 pontos, o bárbaro, certo? Também poderia. Professora, no certo Oi? não seria Conan, não? É porque o acento, o nome dele é Conan, não é Conan. A pronúncia, né? É, mas aí é só detalhe, só. Conan, Sim. o bárbaro. Tu já assististe ao filme? Já, mas não presta muito, não. É muito... Não, nunca assisti, não. Conan, né? Tá bom. Perdão, desculpe. Sem perdão. Aqui, Só liga o microfone para corrigir a pronúncia da senhora das coisas. tá vendo? Do Shalom, não foi, Guilherme? E aqui na outra, a gente tem caso de aposto vocativo. George, o rei da selva. Eu coloquei de aposto Aposto. porque o rei da selva está explicando o que George é. Muito bem. Lembrando que aqui eu também poderia colocar 2 pontos. Ele quer que a gente faça a soma dos apostos ou dos vocativos? Vocativos, 3. Muito bem, muito bem. Além desse, ficou faltando aí página 40, questão 13, fácil também. Kathleen, você pode ler a questão 13, a tirinha de H. Peraí, professora, só 1 minuto. 13, né? Eu não tô entendendo onde Kathleen tá com essa zoada. Ô, professora, manda outra pessoa aí, por favor. Chamar o Ibama para pegar esses passarinhos. Lívia, pode ler? Misericórdia. Nota de participação, preparem-se, viu? Ô, professora, eu não tô respondendo as questões aí, não, é? É pra ler o quê? Guilherme, vai ler a tirinha de H. Questão 13. Vamos lá, na página 40. Hamlet. Quando você se casar e tiver sua própria casa, você deve estar sempre em guarda contra um inimigo oculto. Eles invadirão sua casa, comendo e bebendo e pegando seu dinheiro. Ixi, ficou feio agora, não foi? Comendo e bebendo e pegando seu dinheiro e seus bens, a menos que você tenha muito cuidado. Quem são essas pessoas, papai? Eles se chamam parentes. Pela fé. Lê o enunciado, Guilherme. Por meio dos recursos linguísticos, nos diálogos são mobilizadas estratégias discursivas no sentido de interpelar algo ou alguém. No caso da tirinha, essa interpelação ocorre com... E aí, interpelar. Primeira coisa, quem é que interpela? Oi? Primeira coisa, quem é que interpela? Quem é responsável por interpelar? O vocativo. Quais são as palavras aí que funcionam como vocativos? Hamlet, E... papai. Certo. Observe que... Oi, pode falar. Eu cheguei a essa conclusão no último, quando ele fala quem são essas pessoas, papai.
Sim, aham. Mas e no primeiro também, né, Ellie? No primeiro ele também, né, se refere a Hamlet. Ele coloca Hamlet, vírgula. Quando você se casar e tiver sua própria casa. Ô, Kathleen, mulher, pela fé. Silencia. Não, eu Se tô querer, mandando professora. silenciar aí agora. Controla esses bichos. Escuta um pouquinho, eu já tô doida aqui. Eu Eu vou ligar pro posso chegar lá Ibama no meio da também, viu? rua. Fazer como na Ellie. Pela fé. Quando Tive a uns pessoa 500 assistir, ela vai passarinhos aqui. Coitado. Fazer feito na ele faz, vai matar tudinho e comer no almoço, viu? Eu digo nada. Não, Ó, não. então aí a gente tem esses dois casos que são colocados tanto no primeiro quadrinho, na primeira fala, quanto na última, certo? Então ele interpela, né? Chama por Hamlet e também papai, certo? Interpelar. O que é interpelar? Interpelar, chamar a atenção, é a mesma coisa. Interpelar seria invocar, certo? Então seria a letra A. Sim, Entendi. você mesmo Essa foi. respondeu. Oxe, eu respondi não, foi na ele. Essa foi a que eu fiquei com dúvida. Eu fui até atrás de Por quê? entender o que era interpelar. Porque eu fiquei perdido, eu não sabia desse sentido junto Ah, com sim, vocativo, não. interpelar, chamar a atenção, se referir, invocar, é a mesma coisa, tudo é a Uhum. mesma coisa, tá? Aí, na primeira questão ainda da página 40, também sobre isso. Alguém pode ler o enunciado, por favor, para a gente analisar? Da tarefa proposta, professora? Oi? Da tarefa proposta? Não é a questão 1 que eu pedi, da página 40 eu pedi a 13 e a primeira, não foi? Eu tinha entendido a 13 e a terceira. E foi? Eu coloquei 13 e primeira, mas a gente pode corrigir, tá? Deixa eu corrigir logo essa. A gente corrige também a terceira, como você Eu também fez. fiz a terceira, eu tinha visto terceira também. E foi. Eu acho que fui eu que me confundi, então. Eu corrijo essa e corrijo a terceira também, tá? Vamos ver essas juntos, então, já que não fizeram, certo? Eu era, enfim, senhores. Uma graça de alienado. Os termos em destaque são, respectivamente, Primeira coisa, esse termo aqui, né, é o mais fácil que tem. Ele quer que você coloque na ordem. Sempre que vocês tiverem, gente, questão de assinalar, vão fazendo pela que vocês têm mais certeza. Isso aí é qual questão, professora? É na primeira questão da página 40, que vocês estão dizendo que eu não coloquei. Mas mesmo assim, vamos responder juntos, tá? Colocou mesmo não, viu, princesa? Pronto, perdão, gata. Pronto. A gente vê aí, eu era, enfim, senhores, uma graça de alienado. Observa aqui, esse termo aqui é o mais fácil. Qual é a função sintática dele? Eu era, enfim, senhores, uma graça de alienado. Qual a função sintática desses senhores aqui? chamar a atenção dos senhores. Chamar a atenção, está interpelando por eles, invocando. Então, qual a função sintática, qual é o nomezinho na L? É o Vocativo. Vocativo. Vamos tirar, ele se refere a esse outro termo também, tá? Eu vou colocar na ordem direta, tá? Para ficar mais fácil. Eu era uma graça de alienado. Observa a frase. Eu era uma graça de alienado. Quem é o sujeito da frase? eu. Uma graça de era é um verbo de ligação, o verbo ser, né, no pretérito. Uma graça de alienado exerce a função sintática de quê? Eu era tal coisa. Após verbo de ligação, observe, eu era o quê? Qual a característica do eu? Uma graça de alienado. Aqui segue a regra geral. Sujeito, verbo de ligação. Após o verbo de ligação, uma característica do sujeito. Qual é o nomezinho que a gente dá a isso? Uma graça de alienado é uma característica do eu. Eu era o quê? Oi? Do sujeito? Predicativo do sujeito. Então, pela lógica, pelos mais fáceis, a gente sabe o segundo, que é senhores vocativo. Uma graça de alienado, a gente tem predicativo do sujeito. Só ficou faltando analisar aí a função sintática de enfim. Primeira coisa,
esse enfim, ele significa finalmente, tá? Por exemplo, ao invés de colocar finalmente você conseguiu, né? Eu posso dizer, enfim, você conseguiu. Tem a mesma função, tá? Então, aqui, observe o seguinte, esse enfim, ele tá junto de quem aqui? Do verbo de ligação. Do verbo, né? Então, ele está junto de um verbo, adjunto adverbial. Ele tem a mesma função, o mesmo sentido de finalmente, certo? E finalmente seria adjunto adverbial, tá? Então, esse enfim aqui exerce a função de adjunto adverbial. Por quê? Porque ele está junto do verbo, certo? Ele está junto do verbo e aqui finalmente indica tempo. Eu era, enfim, finalmente indica tempo, tá? Eu era, enfim, senhores, uma graça de alienado. Então, a gente tem essas funções sintáticas aí, certo? A letra C, né? Letra C. A questão 1, a questão 3, né? Que vocês disseram que eu coloquei, eu não lembro, mas bora lá. Sabe por que eu digo que eu não coloquei? Se eu coloquei foi sem querer, porque eu não tinha explicado ainda com ênfase a temática que é abordada aí. Ele coloca o seguinte. Oi? Que a senhora colocou página 40, questão 13 e 3, só que a questão 3 está na 41. Mas a senhora pode olhar que a senhora colocou 3. Pronto, foi erro meu, mas não tem problema não. A gente tem aí, leu o enunciado, Naeli? A respeito do seguinte texto, faça o que se pede. Não precisa ler não, só leu o enunciado embaixo. A vírgula separando a expressão em Botafogo foi usado para separar. Pronto, isso aqui eu já falei muito, porque nas redações eu sempre corrijo isso, certo? Ele coloca o seguinte, quando em Botafogo ouvia-se a voz. Ele diz aqui que a vírgula separando isso aqui, né, exerce a função de quê? Qual a função sintática de em Botafogo? Quando em Botafogo ouvia-se tal coisa. Em Botafogo indica o quê? Eu não sei se está certo, porque a senhora não tinha pedido para fazer essa, mas eu pensei no aposto, porque está explicando, né? Quando era onde? Em Botafogo. Mas veja, quando não é, digamos que quando indica tempo, tá? Quando é uma conjunção que indica tempo. Quando vocês estudam orações subordinadas adverbiais, estudam orações subordinadas adverbiais temporais. Então, esse quando aí vai introduzir uma subordinada temporal, certo? Quando em Botafogo ouvia-se tal coisa. Veja, esse quando aqui não tem a função, ele não está explicando, em Botafogo, aliás, não está explicando quando, né? Veja, quando aqui não se refere a Botafogo, porque Botafogo não significa tempo, mas significa o quê? Ao invés de tempo, lugar, certo? Mas por que está entre vírgulas? Porque a gente tem aqui um adjunto adverbial deslocado, certo? Por exemplo, na redação, vocês podem utilizar o seguinte, eu estou encerrando, tá, gente? Só o último exemplo. Na redação, vocês podem utilizar aqui, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, a opressão foi nítida. O que é que acontece aqui? Por que esse termo está entre vírgula? Esse termo aqui é um adjunto adverbial de tempo, certo? Durante indica tempo, ou então quando a Segunda Guerra Mundial aconteceu, indica tempo. Por que tem essa vírgula aqui? Porque está na ordem direta. Mas se eu invertesse isso aqui, a opressão foi nítida durante a Segunda Guerra Mundial. Se tiver na ordem direta, não coloca-se vírgula, tá? Nesse caso, por que vem o intercalado? Aconteceu tal coisa, ponto. Quando, durante a Segunda Guerra Mundial,
percebeu-se as coisas. Veja, sempre que vier aqui, após uma conjunção temporal, e vier deslocado mais uma vez, o adjunto adverbial, ele vai vir entre vírgulas. Então, é o mesmo caso que a gente utiliza na redação. Adjunto adverbial deslocado, adjunto adverbial de, nesse caso, de lugar, certo? Em Botafogo indica lugar. Por isso que está entre vírgulas e está deslocado. Se tiver na ordem direta, não precisa estar separado por vírgula, não, tá? Ok? Certo? Então, aí tem a função de adjunto, adverbial e de lugar, certo? Vejam só. Então, seria Sim, senhora. Ok? Pessoal, estudem o quê? Estudem sujeitos e tipos de sujeitos, verbos e seus complementos, objeto direto, objeto indireto, certo? Além disso, a questão do objeto direto é pleonástico, tá? A questão também do aposto e vocativo, certo? Os termos acessórios, tá bem? Ok? Qualquer dúvida que tiverem, estudem um pouquinho a resolução dos exercícios e tentem lembrar das explicações durante as resoluções. E sempre revisem a resolução e tentem fazer o seguinte: resolver novamente por eliminação. Por que não é essa? Façam primeiro as que têm certeza, tá? E lembrem que objeto direto, na maioria das vezes, sem preposição, objeto indireto com preposição, tá? A gente só tem a exceção do objeto direto preposicionado. Só que você vai se perguntar, é aquilo que Naeli tinha dito, quem pensa em algo, né? Então, exige preposição. Então, o complemento vai ser um objeto indireto. Ok. Qualquer coisa, durante o estudo de vocês, já que a prova já vai ser terça, pergunta lá no grupo: professora, não estou entendendo essa parte não, que é o manual de explico, tá certo? Se precisar, certo? Ok? Revejam o vídeo também, aquele vídeo que eu tinha enviado no Google Classroom, certo? E qualquer coisa perguntem, tá? Eu realmente só vou colocar o que eu expliquei até agora, tá certo? Então, não se preocupem. Quem participou das aulas e responder as questões, tá de boas, certo? Tchau, até quarta-feira.